Bom dia, meus amados irmãos. Aqui é irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje nós iremos terminar o livro de Gênesis, ler os dois últimos capítulos, 49 e 50. E depois pularemos para Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 36. Tudo bem? Hoje, 23 de junho, são 6h10 da manhã. Estamos aqui para mais uma transmissão, um projeto Leitura Diária da Bíblia. O Senhor tem nos dado força, os irmãos têm acompanhado e creio que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. A todos aqueles que estão se dedicando em ler a palavra do Senhor. Eu vou já posicionar o webcam aqui e começaremos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, queremos mais uma vez aqui, Pai, exaltar, glorificar o Teu santo e poderoso nome. Mais um dia, meu Senhor, de leitura da Tua palavra. Estamos entrando no 21º dia, perseverando em aprender as Tuas Escrituras. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos terminando o livro de Gênesis. E queremos aqui, meu Senhor, te agradecer por todos os ensinamentos que este livro já nos proporcionou. Abençoa esta leitura, meu Pai, repreende toda interrupção e que possamos sair avivados, que ela entre no ouvido e caia no coração esta Tua palavra, e que possamos colocar em prática, porque isso é o principal das Tuas Escrituras. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa grandemente, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos aqui começar indo para os dois últimos capítulos de Gênesis, capítulo 49 e capítulo 50, encerrando este livro maravilhoso, certo? Gênesis 49 tem como subtítulo: Jacó abençoa seus filhos e morre. Versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre os dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Azer, o seu pão será abundante,
e ele dará delícias reais. Naphtali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhe falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Vamos agora aqui, Gênesis, último capítulo, capítulo 50, tem como subtítulo A Lamentação por Jacó e o seu enterro. Versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai. Então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E, vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do Espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso, chamou-se o seu nome Abel Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura, a Efron, o Eteu, em frente de Manre. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura, nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto,
enviar a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque, porventura, estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Vamos agora aqui para Mateus capítulo 14, na verdade. A partir do versículo 13, certo? Tem como subtítulo a primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo:
és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Terminamos aqui Mateus capítulo 14, certo? E amanhã nós continuaremos. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, a Ti mais uma vez toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus Todo-Poderoso, Deus de milagre, o Deus, Senhor, que nos proporciona este momento aqui de leitura da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha abençoar grandemente e que possamos perseverar na leitura da Tua poderosa palavra. Muito obrigado. Nós já terminamos hoje o livro da Bíblia, porque o Senhor permitiu. Dá um dia hoje, Pai, de livramento, nesta segunda-feira, a todo mundo que vai trabalhar, que vai estudar, livramento dentro das suas casas, aqueles que necessitam de uma cura. Oh, meu Pai, faz milagres. Onde eles estiverem internados, oh, meu Senhor, tem misericórdia e dá saúde ao teu povo, para que possam, meu Pai, ter condição de trabalhar e sustentar suas famílias. Cada homem, cada mulher, abençoa grandemente, meu Senhor, para que tenham prazer em ler a tua palavra, aprender a tua palavra, praticar a tua palavra, porque ela é necessária para a nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Te agradecemos aqui por mais um dia, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mais um dia vencido. Meus amigos, vamos aqui pegar a nossa folhinha de controle. Hoje, 21º dia, lemos Gênesis 49 e 50, terminamos o livro de Gênesis, amanhã começamos o livro de Êxodo, e também lemos Mateus 14, a partir do versículo 13 até o versículo 36, concluindo Mateus 14, certo? Amanhã iniciaremos Mateus 15. Então, hoje, 23 de junho de 2025. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, torcendo para que possamos concluir a leitura da poderosa palavra nesses 365 dias. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo. Eu agradeço a cada um. Um bom dia e que o Senhor abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.